Inicio todo o processo de lixamento na sequência que eu ensinei para vocês em manutenção detalhada. Faço o mesmo processo em todas as unhas. Lixamento de ponta e parede lateral. Meu fedozinho. Fedozinho, mãe. Faço todo o acabamento da espessura primária. Faço o acabamento da espessura secundária. Agora eu vou começar todo o procedimento de nivelamento da estrutura, nivelamento de toda a unha, desde a ponta até próximo à cutícula. Vou fazer todo o acabamento, tanto com a lixa quanto com a broca. Essa parte do acabamento completo eu já faço de dedo por dedo. Faço o nivelamento da área da minha cutícula com a minha broca diamantada. Se for preciso fazer acabamento na ponta também eu refaço. Não esqueça de fazer o polimento da sua unha. Agora eu vou seguir com o mesmo acabamento nos outros dedos.
Não pula o vídeo não, hein? Eu tô de olho. Capricha aí nesse acabamento. Não pode ter preguiça de fazer acabamento de unha, não. Na realidade, não pode ter preguiça em nenhum passo. Se você tem preguiça de fazer o seu trabalho, ele nunca vai sair bem feito. Então, tem que caprichar. Tem que ter o olho clínico de olhar, enxergar o defeito e dizer: eu preciso melhorar aqui. Mas isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo, tá? Mas você precisa se esforçar e querer para poder acontecer. Faz todo o processo de polimento em todas as unhas. Lembre-se que o brilho do seu top coat vai depender do polimento que você fez nelas. Retira todo o pó para conseguir enxergar se o acabamento de fato está bem feito. Olha as tuas unhas em todos os ângulos. Encontrei uns defeitos aqui, então o que é que eu faço? Vou lá com a minha lixinha e retiro o defeito. Eu sou muito perfeccionista, gente, sério. Eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, mas eu não consigo deixar minhas clientes saírem daqui com as unhas mal feitas.
o acabamento da outra mão, agora eu vou fazer o acabamento dessas unhas aqui. Vou fazer o mesmo processo, vou desengordurar e o lixamento vai seguir o mesmo. Ponta, parede lateral e depois a gente trabalha toda a parte superior da nossa unha. Lixa sempre muito suave, muita leveza nas mãos. Não precisa lixar rápido como se estivesse segurando um serrote, tá? É bem suave mesmo, até pra gente evitar machucar a cutícula da nossa cliente, porque machucado de lixa é muito ruim. E vou sempre olhando, coloco uma unha ao lado da outra para ver se elas estão do mesmo tamanho. Lembram que no vídeo de aplicação detalhada eu explico? As 3 unhas do meio eu sempre deixo do mesmo tamanho e as únicas que eu deixo menor é a do dedo mindinho e a unha do dedo polegar. São as únicas 2 que eu deixo menores. Quando eu falo de tamanho, eu falo do tamanho total, desde o comecinho, lá próximo à cutícula, até a borda livre. É a unha toda, tá? Não é só, eu não tiro a medida só pelo tamanho da borda livre. Eu tiro a medida no tamanho total da minha unha. Vou seguindo todo o processo de lixamento que eu fiz lá na aula de detalhamento e que eu fiz na outra mão aqui nessa aula, tá? Primeiro ponta, depois parede lateral, depois espessura primária, espessura secundária, depois nivelo toda a estrutura pela parte de cima. Faço o polimento da minha estrutura. Quando eu termino, se eu ver algum defeito, eu vou e refaço o lixamento onde é necessário. Se for na ponta, eu lixo na ponta reta. Se for na lateral, eu vou fazer parede lateral reta. Se for próximo à cutícula, eu uso uma lixa, eu uso uma broca diamantada.
agora eu verifico se todas as minhas unhas estão do mesmo tamanho. Afasto a cutícula para ter certeza absoluta que não tem excesso de gel encostando na pele. Se tiver algum excessozinho de gel ou algum gel grudado na pele, na hora de passar você vai sentir, não tenha dúvida, tá? Se tiver algum excesso de gel, você vem com a sua broca diamantada e passa novamente com bastante cuidado, com a mão leve e na velocidade mínima. Pego o meu cleanse e faço a higienização de todas as unhas. A minha cliente resolveu que quer o leito da unha mais rosa. Então, eu vou ter que fazer uma pequena adaptação nessa finalização. Coloco 2 gotas de top coat, um pinguinho de esmalte em gel branco e um pingo de esmalte em gel rosa. Lembrando que eu tô fazendo essa adaptação porque a minha cliente quis assim, certo? Senão você pode finalizar da mesma forma que eu finalizei no vídeo de manutenção detalhada. Faço a mistura. E essa mistura que nós vamos fazer, nós vamos utilizar no leito da unha dela, porque ela quer mais rosa. E a pigmentação do gel que eu fiz não foi suficiente. Quando ela viu a unha toda finalizada, lixada, ela perguntou: Rebeca, tem como ainda deixar o leito da unha um pouco mais rosa? Então eu fiz essa adaptação aqui. É bom que aí vocês veem ao vivo, né? E já vê como que a gente faz a questão das adaptações. Então bora lá. Fiz a mistura, pego um pouquinho, bem pouco mesmo, e vou passar apenas no leito, tá? Apenas no leito da minha unha, uma camada fina. Já faço esse processo nos 5 dedos. Passei, não deixe escorrer para a ponta, se escorrer eu passo o dedinho para poder remover, tá? E já faço esse processo nos 5 dedos. Não deixe encostar na cutícula.
Passei nas 5 unhas, vou levar os 5 dedos para a cabine só por 3 a 5 segundos, só para segurar o produto. Retirei, agora eu vou selar com o top coat normal, top coat transparente, tá? Por cima eu vou selar com o top coat transparente e na borda livre, na parte de baixo da unha, nós vamos selar com aquele top coat que nós fizemos a cor, tá? Tanto no vídeo de aplicação detalhada, quanto no vídeo de manutenção detalhada. Vai tirar a bicicleta da minha. Trazer o lixo na rua. Já aplica o top coat nas 5 unhas. Pego o top coat de cor natural que nós criamos e vamos camuflar a borda livre dessa unha. Faço, camuflo aqui a borda livre do dedão e coloco ele lá dentro da cabine só por uns 3 segundos, só para poder mesmo o produto não escorrer enquanto eu passo nas outras unhas. Agora eu vou fazer o mesmo processo nas outras unhas. O top coat aqui ainda tá molhado, tá? Nessas 4 unhas, eu não levei pra cabine ainda. Levo os 5 dedos para a cabine por 1 minuto e depois 30 segundos a mão virada. Agora eu vou fazer o mesmo processo nessa outra mão.
costurei da cabine, agora eu vou fazer aquele processo de acabamento final, certo? Vou fazer aquele arremate final nos cantinhos com a lixa fina. Muito cuidado nesse momento, é só mesmo para lixar qualquer resquício de top coat que tenha escorrido. Você não vai passar com força para não machucar o cantinho da unha da tua cliente, porque se machucar pode causar algum trauma, tá? Pronto, manutenção concluída, manutenção da natural realística. E é isso, tá? Espero que vocês anotem tudo, não tenham pulado o vídeo, tenham assistido por completo. E eu desejo bons estudos. Beijo!